Bora. Bora. Chegue à frente. Ó, vai ser pior, porque o Brasil todo tá ali olhando. Bora, venha. Bora, 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 bora. Bora, meu irmão. Bora. Bora. Gente, me permitam aqui de coração. Deixa eu... Esse aqui ontem foi falado e refalado como exemplo positivo na aula do mestre ontem. Beleza? Esse aqui é o filho mais velho de José Aras. Esse aqui é o sobrinho dele, que ele tanto falou ontem, é Júnior Aras. É um irmão que, independente de Sejais, independente de Aras, é um irmão que Deus me deu. Eu amo de coração. E foi bom ele ter vindo aqui pelo seguinte, ele fez a primeira vez, e aqui na Bahia a gente diz, ele mangueou, ou aqui na Bahia a gente diz, ele levou na valsa, ele achou que qualquer dava para passar, e tomou pau. No exame passado ele diz, eu vou estudar. Começou meio, dá tempo, e daqui a pouco ele se deparou e diz, ou eu sento, ou o bicho vai pegar. Fez aí 3.927 questões, morou aqui trazia colchonete aqui para o curso, dormia, acordava, saía, deu o pau dele e conseguiu passar. Eu estou trazendo, independente de grau de parentesco com quem quer que seja. Podia ser Antônio, José, como tem outros, vários Júnior Aras espalhados por aí. Eu estou mostrando que ele foi exemplo de dedicação, de renúncia. Ou você se dedica, adora dar o rolê dele de jet ski. O jet ski dele foi para comemorar. Porque até lá não dá para você conciliar tudo, não dá para ter tudo. Então, Júnior foi exemplo de dedicação, de esforço, que combinou com a aprovação dele. Beleza? Então, eu fico muito feliz. Era o meu amiguinho que eu usava como exemplo todos os dias. Joé? Eu usava ele como exemplo todos os dias. Mas eu quero que ele venha aqui e que vocês percebam que é possível. Joé? Agora, sem dedicação, sem esforço. Renunciou a muita coisa, lindão? Foi? Valeu a pena? Valeu. Na segunda fase, você está voando por aí ou você está sentadinho estudando? Eu ligo para o cara, ele nem me atende. Estou aqui na aula. Digo, viu, sacana? Lindão, feliz demais por você. Apareça sempre. Viu? No dia que eu não puder dar aula, Júnior vem no meu lugar. Joia? Então, veja. O que é que eu quero que vocês percebam, então? Voltei, ó. Conflito de interesses, levei ao judiciário, solução definitiva, julgou o mérito. Julgar o mérito é julgar o pedido. Beleza? Se julgou o pedido de maneira definitiva e Borba não tem razão, eu posso repropor? Não, claro que não. Porque, veja, senão isso não ia acabar nunca. Perdi essa, ajuizo outra para ver se eu ganho. Aí na outra eu ganho. Aí depois o cara, não, se Borba ganhou a outra, eu vou ajuizar outra para ele perder. Isso ia acabar quando? Nunca. Quando eu busco o judiciário é porque eu quero uma solução definitiva do problema. A minha pergunta, então, é, havendo a formação da coisa julgada, analisando o pedido, analisando o mérito, eu posso repropor a mesma ação ou eu não posso? Não posso. Não posso. Porque se a decisão é definitiva, fazendo coisa julgada, óbvio que eu não posso repropor. Por quê? Porque o judiciário já disse de maneira definitiva que eu não tenho razão. Ponto final. Tranquilo até aqui, meu povo? Todo mundo? Você já tinha escutado falar de coisa julgada, não já? Já. Fica mais simples. Outra coisa. Isso aconteceu com José Aras. Cheguei agora de manhã cedo, ele foi condenado. Disse, o que foi, mestre? Tudo bom? Ele foi condenado, Borbinha, a pagar 80 bilhões de reais. Eu disse, mestre, e agora? Você vai recorrer? Ele olhou para mim e simplesmente disse não. Eu digo, por quê? Ele disse, eu não recorro de troco de pão. Aras é Aras. A minha pergunta é, se a decisão é desfavorável para Aras, ele é obrigado a recorrer ou ele recorre se ele quiser? Se ele quiser. Se Aras não recorre, porque ele não quer, aquela decisão desfavorável a ele, transita em julgado de imediato ou não transita? Transita. Então, quando é que eu tenho a formação da coisa julgada? Quando eu não recorro porque eu não quero, ou quando eu esgoto todos os recursos. Todo mundo consegue enxergar isso numa boa? Então, veja, ó. Vamos ver se a gente está ok. Parênteses. Gente, se eu não entendo essa estrutura, se eu não entendo isso aqui, o processo civil não desenrola. Beleza? São noções essenciais que eu preciso que você compreenda. Então, a aula ela é concatenada para favorecer a compreensão. Quer ver que a coisa flui? Ó, quando eu tenho um conflito de interesses, eu levo para o Poder Judiciário, porque eu quero uma solução definitiva. Solução definitiva surgiu um apelido jurídico. Qual é? Coisa julgada.
Beleza? Ela é definitiva quando eu não recorro se eu não quiser, sim ou não? A decisão é definitiva quando todos os recursos acabaram, sim ou não? Se a decisão definitiva é porque o juiz analisou o pedido ou não analisou? Analisou. E analisar o pedido é analisar o mérito. Quando o juiz analisa o mérito, não cabe mais recurso, se tornou definitiva, virou coisa julgada. Eu posso repropor a mesma ação ou não posso? Não posso. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, Borbinha, só que você me disse que eu tenho decisões que podem analisar o pedido, que são decisões que analisam o mérito, e eu tenho situações que o juiz extingue o processo sem analisar o pedido. Eu tenho situações nas quais o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Concorda comigo? Eu posso ter com resolução e sem resolução do mérito. E aí vai a primeira dica. Na verdade, vocês já escutaram falar de sentença definitiva e sentença terminativa? Já. E o que é? É. Né? É. Veja, olha a dica. Toda vez que o juiz extinguir o processo com resolução do mérito, lembra do alfabeto. No alfabeto, depois do C, vem que letra? D. Trick, eu vou te pedir de novo, meu velho. Gente, vou pedir desculpa a vocês. Vê se você me ajuda na calibração, meu irmãozinho. Joé? Posso ficar paradinho? Deixa eu só colocar isso aqui, vou tentar aqui, e aí você me ajuda. Pode deixar na tela, pode deixar, me ajuda aqui. Por favor. Veja, é simples. O que é decisão definitiva? Toda vez que o juiz extingue o processo com resolução do mérito, significa dizer que a decisão que ele proferiu foi uma decisão definitiva. São expressões sinônimas. Quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, basta você lembrar no alfabeto, depois do S vem o T, de terminativa. Por que eu estou dizendo isso? A prova pode dizer assim, ó. Se o processo foi extinto sem resolução do mérito, o juiz fará isso através de decisão definitiva, verdadeiro ou falso? Falso. Beleza? Toda vez que você lê na sua prova, decisão, sentença definitiva, analisou o mérito ou não analisou? Analisou. Toda vez que você lê, sei lá o que, patati patatá, patati patatá, sentença terminativa, é com resolução ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. E vocês vão escutar isso em praticamente todas as áreas, não só em processo. Beleza? Decisão definitiva com análise do mérito. Decisão terminativa sem análise do mérito. Beleza? Agora veja como é simples. Vou aprofundar, vou chegar no outro ponto. Não, peraí, segurei aqui, trick aí. Que Patrick foi só dar uma ajustada na cara. Enfim, veja, só fazer um parênteses até aqui. Vocês estão, numa boa, quem precisar mesmo, copiar para entender até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar? É? Que bom. Para um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Vocês estão entendendo até agora, não estão? Estão, né? Copiou algum conceito até agora? Não? Então quem é o doido? Eu? Vocês estão entendendo, então? Ó, vocês estão entendendo. Ó para o quadro. Ó o que vocês estão entendendo. Ó lá. Olhe para mim agora. Esqueça o quadro. Esqueça o quadro. Vamos lá? Conflito de interesses, levei ao judiciário, eu quero uma solução provisória ou definitiva? Quando é definitiva, analisa o mérito ou não analisa? Acabou o recurso, eu não recorri porque eu não quis. Apelido jurídico, qual é? Coisa julgada. Fez coisa julgada, analisou o mérito. Posso repropor ou não posso? Não posso. Beleza? Quando eu tenho conflito de interesses, levei ao judiciário, quero solução definitiva. Estou falando de jurisdição aqui, sim ou não? Sim. Tranquilo até aqui? Decisão definitiva. Analisa o mérito ou não analisa? Está ali no quadro, ó. Ó para lá para o quadro agora, ó. Olhou? Quem é doido, eu ou vocês que estão entendendo? Vocês. Veja como é que a gente vai aprender processo civil. Sem precisar escrever uma linha. Borbinha, eu preciso. Faça.
Jogue duro. Show de bola até aqui? Beleza? Agora veja, ó. O que acontece? Vamos pensar no seguinte. Ah, você colocou eu maiorzão agora, para todo mundo ver lá. Olha eu ali na televisão. Tive infância não, gente. Eu vou reproduzir para a galera de casa. Teve infância, Borba, na sua infância não tinha isso. Também. O outro ainda rebate, em outras palavras, te chamou de velho. Não brinca comigo não, que eu sou campeão de tiro, meu irmão. Tira o corpo e ó. Veja, qual o detalhe? Respirou, voltou, ó. Quando eu tenho um conflito de interesses, o que é que eu quero na verdade? Eu quero chegar no... Vamos pensar que aqui é um mérito, tá beleza? Ó, tá todo mundo vendo aqui? Não posso nem muito para cá. Aqui, mérito. Quando eu tenho um conflito de interesses, eu vou ao judiciário porque eu quero chegar no mérito. Por que eu quero chegar no mérito? Eu quero que o judiciário, de maneira definitiva, bote um ponto final sobre o meu pedido, dizendo se eu tenho ou se eu não tenho razão. Joia? Só que veja, ainda que eu possa, a qualquer tempo e em qualquer circunstância, bater na porta do judiciário, e a lei me garante isso, o judiciário não é a casa da minha sogra. Eu não entro do jeito que eu quiser. Nada, para que eu obtenha uma decisão de mérito, para que o juiz possa analisar o meu pedido, pelo menos eu tenho que ultrapassar duas barreiras. Eu tenho que ultrapassar dois obstáculos. Você pode buscar o judiciário para ele solucionar seu conflito de interesses? Pode. Existe um princípio chamado de inafastabilidade da jurisdição. Que zorra é essa? Qualquer conflito que você leve ao judiciário, ele pode se negar a resolver? Não. Se a responsabilidade, na estrutura de três poderes, judiciário, executivo e legislativo, se a responsabilidade de pacificação social é do judiciário, ele pode se recusar a julgar? Não. Então, tudo que eu levo ao judiciário, ele vai ter que resolver. Beleza? Só que para ele julgar um mérito, ele pelo menos tem que ultrapassar duas barreiras. Se eu não ultrapasso as duas barreiras, veja, se eu busco o judiciário, ultrapasso as duas barreiras, eu chego no mérito ou não chego? Chego. Se agora eu propuser uma ação e não satisfizer os requisitos da primeira barreira, eu bato no muro e caio. Beleza? Então veja, daqui a pouco eu digo quais são os muros, tá? Perceba, quando eu ajuizo uma ação, o que é que eu quero? Eu quero que essa decisão que analise o meu pedido. Quando eu ajuizo uma ação, eu quero que a decisão seja sobre o mérito. Mas pode ser que eu não satisfaça alguns requisitos para que o mérito seja julgado. Então veja, se eu ajuizo uma ação e essa minha ação bate na primeira barreira, chega no mérito ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. Se faltar algum requisito da primeira barreira, meu processo vai ser extinto com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Borba, que banana de barreira é essa? Eu tenho absoluta convicção que vocês já escutaram falar nas condições da ação e nos pressupostos processuais. Já ou não já? Já. E o que são as condições da ação? Borba, não olhe para mim não. Eu li a legenda. O que são as condições da ação? Independentemente do que seja a condição da ação, do que seja pressuposto processual, não quero nem saber o que é agora. São as duas barreiras que eu preciso ultrapassar. Beleza? Ó como é simples. Vamos comigo aqui, ó. O que é que eu quero? Ajuizei uma ação, eu quero que o mérito seja julgado de maneira definitiva. Sim ou não? Mas eu tenho que ultrapassar duas barreiras, condições da ação e pressupostos processuais. Concorda? Se eu não tiver condição da ação, se eu não tiver pressuposto processual, eu consigo chegar no mérito ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. Vamos comigo agora. Cai na prova. A ausência de condição da ação, a ausência de pressuposto processual, faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Para. 20 minutos de aula, olha como o juridiquês flui sem precisar ser imposto. Olha o que eu acabei de dizer. A ausência de condição da ação e pressuposto processual implica na extinção do processo sem resolução do mérito. Sim ou não? Perceba, a gente está falando juridiquês sem sentido. Eu quero saber se está verdadeiro ou falso agora, tá?
A ausência de condição da ação implica na extinção do processo por decisão definitiva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Onde é que está a dificuldade do processo civil? Eu estou quase acabando o TGP, tá? Falta pouco para eu acabar o TGP. Vocês entenderam, gente, por que eu quero que vocês entendam o processo? Se entender, vai embora. Pô, o Poder Judiciário está lá para resolver, mas peraí, bicho, satisfaça 2 requisitos. Se você não satisfizer, eu não vou conseguir chegar no mérito. Se eu não chego no mérito, o processo vai ser extinto com ou sem? Sim, ponto. É isso. Quais são, então, as condições... Posso seguir em frente ou não posso? Quais são, então, as condições da ação? Primeira condição... Aliás, isso tem cobrado na OAB, depois do Código Novo, não. Mas concurso cobra muito. Né? Na OAB tudo pode acontecer. Eram 3 condições da ação. Joia? 3. No Código anterior. No Código Novo só tem 2. Uma ficou pelo caminho. A condição da ação que ficou pelo caminho é a chamada possibilidade jurídica do pedido. Borba, se não existe mais, por que você está me contando que não existe mais? Porque pode ser que caia na sua prova. Sei lá o que é uma condição da ação, 2 pontos, letra A, possibilidade jurídica do pedido. Você lê o resto da letra A ou você já risca? Risca. Você está fazendo por exclusão. Nada de 4, uma você tem certeza que não é. Pergunto, possibilidade jurídica do pedido ainda é condição da ação ou não é mais? Não é mais. Beleza? Possibilidade jurídica do pedido não é mais considerada condição da ação. Eu tenho 2 condições da ação. Joia? A primeira condição da ação que eu quero falar para vocês é a chamada legitimidade das partes. Já ouviram falar de legitimidade? Já? Beleza. Vou contar um caso rapidinho. Vai rodar direitinho, né? Beleza. Vou contar um caso para vocês rapidinho, para vocês entenderem legitimidade, tá? Vamos pensar aqui comigo que eu faço... Cadê Tiago? Tiago. Faço um contrato de locação com o Tiago, tá? Eu sou o locador. Tiago é o locatário. Tiago não paga o imóvel. Não paga o valor mensal. Não pagou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Minha mãe fica indignada. Menino, esse Tiago é um descarado, esse Tiago não paga, não sei o que, isso e aquilo. Beleza. Um belo dia minha mãe liga e diz assim, meu filho, já resolvi o problema. Eu digo, foi mãe, o que foi que a senhora fez? Eu mesmo dei entrada numa ação contra Tiago. Para. O contrato está no nome de quem? Meu e Tiago. O direito discutido é meu ou é de minha mãe? Meu. O que é que a legitimidade ordinária diz? Eu só posso discutir em nome próprio, direito próprio. Nesse caso, minha mãe está discutindo direito próprio em nome próprio? Não. Nesse caso, minha mãe tem legitimidade para ajuizar essa ação? Não. Se a legitimidade é uma condição da ação, pergunto a vocês, o processo de minha mãe ultrapassa o muro ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. Eu posso então dizer, a ausência de legitimidade das partes implica na extinção do processo por decisão terminativa. Porque se não tem... Quais são as condições da ação? Qual é a primeira condição da ação? Legitimidade. Se eu não tenho legitimidade, ultrapassa o muro ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. A ausência de legitimidade faz com que o processo seja extinto com ou sem resolução? Sem resolução do mérito. Tranquilo até aqui? Só que eu tenho a legitimidade ordinária, mas eu também tenho a chamada legitimidade extraordinária. Na ordinária, eu só posso discutir direito próprio em nome próprio. Na extraordinária, não. Excepcionalmente, desde que esteja previsto no ordenamento jurídico, eu posso, em nome próprio, discutir direito alheio. Como assim, Borbinha? Me dê um exemplo. Ação de investigação de paternidade. A lei que disciplina a investigação de paternidade admite, em determinados casos, que o Ministério Público ajuize uma ação de investigação de paternidade em favor do menor. O MP quer saber quem é pai dele, MP, ou quer saber quem é o pai do menor? Do menor. Então o Ministério Público está em nome próprio discutindo direito alheio. E quando eu discuto em nome próprio direito alheio, eu estou diante da legitimidade ordinária ou extraordinária? Extraordinária. Extraordinária. Beleza? Cuidado, porque isso caiu recente. Tem um sinônimo.
Legitimidade extraordinária é a mesma coisa que substituição processual. Legitimado extraordinário é a mesma coisa que substituto processual. São expressões sinônimas. Por que eu estou dizendo isso? Quando o MP ajuiza uma ação de investigação de paternidade em favor do menor, ele está em nome próprio discutindo direito alheio. Estou falando de legitimidade ordinária ou extraordinária? Extra. Aí a banca pode fazer assim, ó. Nesse caso, que o MP está em nome próprio discutindo direito alheio, o MP está atuando como substituto processual do menor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se ele é legitimado extraordinário, ele é substituto processual. Todo mundo consegue entender, gente? A aplicação disso na prova. Todo mundo até aqui numa boa? Vamos lá então, organizar a casa. Conflito de interesses, levei ao judiciário, eu quero uma solução provisória ou definitiva? Provisória ou definitiva? Definitiva. Quando o judiciário soluciona conflito de interesse de maneira definitiva, eu estou falando de quem aqui? Jurisdição? Judiciário. Solucionou o conflito de interesse de maneira definitiva, o judiciário está exercendo a jurisdição. Quando a decisão é definitiva, aí surge o apelido jurídico. Qual é? Coisa julgada. Beleza? Eu quero o judiciário para solucionar o mérito ou para não solucionar? Para solucionar. E solucionar o mérito é solucionar o pedido. A decisão não cabe mais recurso. É definitiva? É. Fez coisa julgada? Fez. Analisou o mérito, não cabe mais recurso, fez coisa julgada. Posso repropor a mesma ação? Não. Agora olha que detalhe interessante, ó. Gente, como é lógico. Quando analisa o mérito, quando analisa o pedido, e o judiciário bate o martelo, tem razão, não tem razão, e não tem mais discussão, eu não posso repropor. Beleza? Porque o pedido foi analisado. Concedido ou não, ele foi analisado. Concorda? Agora vem cá. Vou voltar ao exemplo de minha mãe. Minha mãe ajuizou uma ação contra Tiago. Minha mãe tem legitimidade? Não. O processo de minha mãe vai chegar no mérito ou bate no muricai? Bate no muricai. O processo de minha mãe foi extinto com ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Concorda? Se foi sem resolução, o pedido foi analisado ou não foi? Não foi. Todo mundo concorda até aqui? Me diga uma coisa. Se o pedido já foi analisado por decisão definitiva, eu posso repropor? Não, porque o pedido já foi analisado. Mas no caso de minha mãe, que o pedido não foi analisado, eu posso repropor a ação agora na condição de autor ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Todo mundo, de novo, devagarzinho, ó. Quando o mérito é analisado, o pedido foi analisado. Concorda comigo? Vou precisar... Vai demorar muito? Pronto. Pronto. Quando se analisa o mérito, se analisa o pedido. O judiciário já disse de maneira definitiva, por exemplo, que o autor não tem razão. Ponto. Eu posso repropor a mesma ação? Não. Mas se o pedido, se o mérito não foi julgado, eu posso repropor a ação corrigindo aquele vício ou não posso? Posso ou não posso? Todo mundo consegue entender até aqui? Vou precisar só daqui a pouquinho para a gente fazer um ajuste que eu vou diferenciar agora sim a ideia da coisa julgada formal e da coisa julgada material. Daqui a pouquinho. Agora veja. O que eu quero que vocês percebam? Se você pegar... Outro dia a menina estava na sala, aí, com o livro na mão, né? Aí levantou, no final do intervalo, ela falou, Borbinho, eu queria falar com você. Eu disse, diga, o que é que eu posso te ajudar? Ela falou, a ordem do que você fala não tem nada a ver com a ordem que está no livro de processo civil. Eu digo, na faculdade você estudou por onde? Ele falou, pelo livro. Eu falei, você aprendeu? Ela disse, não. Eu digo, talvez tenha sido isso. Não, talvez tenha sido, não entenda. Porque veja, o que é que eu estou... Se você pegar no livro Coisa Julgada é falado no final do procedimento comum depois da sentença. E o que é que eu estou fazendo? Antecipando o instituto da coisa julgada. Então minha aula ela não tem essa linearidade acadêmica que está disposta nos livros de processo civil. Eu vou trabalhando os temas à medida que eu julgo que eles sejam mais compreensíveis para vocês. Beleza?
Então você vai chegar, por exemplo, vai estar lá na ementa da aula de hoje. Ah, Borba falou de jurisdição, Borba falou de pressuposto processual, condição da ação e coisa julgada. Aí você fala assim, pô, esse cara é louco. Tudo bem, um pouco, mas o que eu quero mostrar é a gente pega o gancho e vai lançando os institutos para que a gente consiga compreender o processo como um todo. Joia? Quando eu chego... A outra coisa, tá? A aulinha de hoje, eu vou precisar para a aulinha de amanhã. E a aulinha de amanhã não, né? Na próxima. E a aulinha de depois, eu vou precisar das duas anteriores. E eu vou precisar das duas anteriores. E vou precisar... A gente vai condensando os conteúdos e tornando isso compreensível. Beleza? Você quer ver uma coisa? Já ouviram falar de remessa necessária? Já? Já. Se eu não souber coisa julgada, sabe quando é que eu vou entender remessa necessária? Nunca. Tranquilo? E aí, velhão? Posso? Beleza. Pô, então... Não, não é preto, não. É vermelho, que é a cor do amor. Enquanto isso, deixa eu colocar para vocês aí, ó, quem quiser. Rede social, Edgar Borba, professor. Meu Edgar tem um D mudo no final, meu nome é chique, paciência. Edgar com D mudo no final, Borba, B-O-R-B-A, professor, rede social. Quem quiser ou achar que deve, segue lá. Vocês tiveram aula de Aras ontem, foi a primeira, não foi? Vocês não tiveram aula do prenho ainda, não? Tem um professor aqui que está prenho. Ele está com 25 meses de gestação. A gente já fez chá de bebê para ele, uns 80 e não sai. É um cara de direito do trabalho aí. Diegão. Diego Oliveira. Quinta-feira, aula de Diego? Gente, fique atento. A qualquer momento a criança nasce. Viu? Rapaz, eu vou almoçar com aquele cara. O que ele come de pudim na sobremesa é capaz de alimentar toda a fome da África. O que ele come de pudim na sobremesa. É surreal com aquele moleque. A capacidade de armazenamento de pudim daquele moleque é... Bora, meu lindão. Beleza. Veja. Vou voltar então, ó. Tem um conflito de interesses, eu levo ao judiciário porque eu quero uma solução definitiva, preciso ultrapassar a primeira barreira, condições da ação, sim ou não? Condições da ação no novo código, 3 elementos ou 2? 2. Possibilidade jurídica do pedido ainda é condição da ação, sim ou não? Não. Legitimidade das partes é ou não é? É. Legitimidade ordinária, discuto direito próprio em nome próprio. Extraordinária, discuto direito em nome próprio, direito alheio. Legitimidade extraordinária e substituto processual são expressões diferentes ou iguais? Iguais. Segunda condição da ação, interesse de agir, também chamado de interesse processual. Interesse de agir, interesse processual. Vamos entender isso aqui rapidamente, ó. Alguém aqui é casado no papel? Tem uma que fez assim? Bom, alguém aqui vive em união estável? Namoradas? Alguém tem namorado aqui? Rolo, peguete, ficante? Beleza. A galera do presencial, 99% é encalhada. Ou está encalhado ou está mentindo. Renúncia também, né? Né? Pode ser, renúncia, é verdade. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Veja, por que eu estou dizendo isso? Quem é casado no papel aqui? O nome da senhora? Michele. Michele é casada no papel. Joia? Deus livre e guarde. Não vou nem usar o nome Michele. Julieta, sendo casada no papel, se ela quiser se separar do dito cujo ou da dita cuja, ela precisa ajuizar uma ação de divórcio. Mas uma ação de divórcio é exclusiva para aqueles que são casados no papel. Joia? Joaquim, ele vive em união estável com Maria. Se ele vive em união estável com Maria, ou com José, e ele quer dissolver a união estável, ele não pode ajuizar a ação de divórcio. Por quê? A ação de divórcio é exclusiva para aqueles que são casados no papel. Tudo bem? Joaquim, então, é casado com José. Eles brigam. E eles querem dissolver a união estável deles. Joaquim, então, ajuiza uma ação de divórcio. A minha pergunta é, o caminho processual que Joaquim escolheu para dissolver a união estável está adequada ou inadequada? Inadequada.
Vocês acham que se ele pegou o caminho processual equivocado, ele vai chegar na finalidade que ele quer atingir? Não. Pois bem, jogando no juridiquês agora. Quando o autor não tem interesse de agir, que é uma condição da ação, o processo bate no muro e cai. O que é interesse de agir? O interesse de agir pode ser encarado sob o prisma da adequação. Se o caminho processual escolhido por Joaquim é inadequado para a finalidade que ele quer, ele tem interesse de agir? Não. O que é... Veja, gente, é como se o judiciário dissesse assim, vem cá, bicho, você está fazendo o quê? Eu não vou conseguir chegar no resultado que você quer, nunca. Por quê? Porque você pegou um caminho processual absolutamente inadequado. E se o caminho processual escolhido pelo autor é inadequado, chega-se na finalidade almejada pelo autor? Não. E se o caminho processual é inadequado, eu posso dizer que o autor tem ou não tem interesse de agir? Não tem. E se não tem interesse de agir, o processo chega no mérito ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. Beleza? O interesse de agir também pode ser vislumbrado assim, ó. Alguém aqui nasceu no interior? Aonde a senhora nasceu? Tucano. Quem mais? A senhora? Feira de Santana. Feira de Santana vai ser a próxima capital do mundo, não é interior. Morro do Chapéu. Quem mais? Não, gente, não minta não, porque eu vou descobrir. Muritiba. Quem mais? Santo Amaro. Como é seu nome, meu comandante? Gil? Posso te usar como exemplo, Gil? Porra, gente. Rapaz, lava a mente com água sanitária aí, um diabo verde, para poder... Pare de maldade, rapaz. Posso te usar, Gil, como exemplo? Posso. Vamos lá. Vou trazer um exemplo rápido aqui. Vamos imaginar que José Aras tem um imóvel. O imóvel mais humilde de Aras aqui, ele paga por mês 5 milhões de IPTU, por mês. É o imóvel mais humilde que ele tem. Pense em Santo Amaro. Eu posso falar tranquilamente, porque Santo Amaro não tem online, porque não tem internet. Tem, no gabinete do prefeito. Né? Então veja, lá em Santo Amaro, na zona rural de Santo Amaro. Gente, vocês conhecem Santo Amaro? Santo Amaro, quando enche de gente no Natal, por exemplo, dá 700 habitantes. Quando enche, né? E Gil ainda vai de caravana, de pau de arara. Veja, lá em Santo Amaro tem uma casa super humilde, chão de terra batido, de taipa, que o valor do IPTU é R$1 por ano, certo? Se Aras estiver devendo os últimos 5 anos aqui, a Prefeitura de Salvador pode cobrá-lo ou não pode? Pode. Se esse cara lá de Santo Amaro estiver devendo os últimos 5 anos de IPTU, a Prefeitura de Santo Amaro pode cobrá-lo ou não pode? Não. Por que não? Veja. Devendo os últimos R$1 por ano, vezes 5 anos, R$5, mais juros e correção, quando muito, R$6. Se a prefeitura executar e ao final do processo ganhar R$6, a minha pergunta é, qual é a utilidade prática que R$6 fará para os cofres da prefeitura? Existe utilidade prática no ajuizamento dessa ação? Não. E quando o autor propuser uma ação e dessa ação não for vislumbrada nenhuma utilidade prática, eu vou dizer que o autor não tem interesse de agir. Bora arrumar a casa. 17 segundos para eu falar de interesse de agir, tá? Interesse de agir, adequação. Utilizou a via processual inadequada, já era. Você não vai chegar na finalidade nunca, você não tem interesse de agir. Se você propuser uma ação e dessa ação não for vislumbrada nenhuma utilidade prática, você também não tem interesse de agir. Se você não tem interesse de agir, bate no muro e cai, processo extinto, sem resolução do mérito. Tranquilo? Todo mundo? Bora aqui então, ó. Não acredito. Pegadinha do malandro. Conflito de interesses, levei ao Poder Judiciário, quero uma solução definitiva. Solução definitiva é porque o mérito foi apreciado. Analisar o mérito e analisar o pedido.
Quando uma decisão se torna definitiva é porque cabe ou não cabe recurso? Cabe ou não cabe? Não cabe recurso. Quando não cabe mais recurso, surgiu um apelido jurídico. Qual é? Coisa julgada. Só que para analisar o mérito, para analisar o pedido, eu preciso ultrapassar duas barreiras. Primeira barreira, condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade das partes. Quando eu discuto direito próprio em nome próprio, a legitimidade é ordinária. Quando eu discuto em nome próprio direito alheio, a legitimidade é também chamado de substituto processual. Beleza? Interesse de agir. Se não tiver utilidade prática a minha ação, ou se o caminho processual for inadequado, eu tenho interesse de agir ou não tenho? Tenho ou não tenho? Não tenho. Faltou condição da ação, o processo chega no mérito ou bate no muro e cai? Bate no muro e cai. Logo, a ausência de condição da ação implica na extinção do processo com ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Sem, a sentença é terminativa ou definitiva? Terminativa. Em 35 segundos a gente resumiu a aula até aqui. Se vocês quiserem copiar agora, pode. Beleza? Isso é processo civil. Querem copiar? Vocês que gostam de copiar? Copia. Tem uma menina que tira foto. Tira foto. Tira foto e revisa em casa. Fiquem tranquilos, viu, gente, que a Aras falou que esses prints aí serão todos disponibilizados com a aula. Joia? Isso é material de apoio. O pessoal, e o material de apoio de processo civil? Eu falei, deixa comigo. Deixa comigo. Tudo assusta um pouco no início, assusta. Mas eu quero mostrar a vocês que é possível, gente. É possível entender isso. Mais do que a possibilidade de compreensão, se torna prazeroso. Eu nunca vai ser prazeroso estudar física para mim, que eu não entendo. Quando você não entende, não vai ter. O maior estímulo que a pessoa tem para estudar é aprender. Óbvio. Se eu não aprendo, se eu não entendo, não vai. Você tem que decorar, você não é computador para armazenar dados, porra. Posso seguir em frente ou não posso? Posso. Veja então, ó o que é que eu falei. De novo, Borbinha. Conflito de interesses eu levo para o Poder Judiciário porque eu quero uma solução definitiva. Eu quero uma decisão definitiva sobre o pedido, eu quero que analise o mérito. Quando o juiz analisa o mérito e todos os recursos acabaram, houve a formação da coisa julgada. Pronto. Veja aqui comigo agora, ó. A coisa julgada. O que é que significa coisa julgada? A coisa julgada, ela vai gerar efeitos para dentro do processo e a coisa julgada vai gerar efeitos para fora do processo. Quer ver? Quando de uma decisão judicial não cabe mais recurso, houve a formação da coisa julgada, beleza? Dentro desse processo, eu posso dizer que essa decisão é imutável e indiscutível, sim ou não?